Vamos receber hoje aqui Marco Pessos, ele que é presidente da Secov, vai dar uma entrevista aqui para o MT Econômico, falar um pouquinho do mercado imobiliário de Cuiabá e Várzea Grande. O Secov, que é um sindicato bem importante, né, Marco? Nessa questão tem até um nome longo aqui, você vai explicar um pouquinho isso, viu? Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais, Comerciais e Condomínios de Cuiabá e Várzea Grande. Eu imagino o tamanho da responsabilidade de um setor tão importante que emprega muitas pessoas, né, que movimenta aí o setor de serviços também. Marco, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos falar um pouco sobre esse cenário do mercado local de Cuiabá e Várzea Grande. Algo que teve umas mudanças aí desde a pandemia, a gente notou alguns vieses econômicos, né, como aumento de taxa de juros, queda aí nos imóveis, mas fala um pouco para a gente em números, o que aconteceu. Primeira coisa, trazemos uma pesquisa aqui que no ano passado o setor imobiliário de Várzea Grande, ele teve um aumento, né? Parece que ele aumentou mais do que Cuiabá. O dado aqui que a gente retirou da própria pesquisa do Secov é 14,93% essa expansão em Várzea Grande. Já em Cuiabá, teve uma retração de 4,32%. O que causou esse fenômeno, né? As pessoas estão acreditando mais em Várzea Grande, está voltando a ser aquela cidade industrial, questão de população, os condomínios que estão abrindo lá. Como que essa dinâmica se explica para a capital tão pujante como Cuiabá ter tido uma certa queda e Várzea Grande ter aumentado um pouco aí no ano passado? Antes de mais nada, Alessandro, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre um setor tão importante dentro da economia brasileira, né? Porque o mercado imobiliário representa hoje uma das principais indústrias, né, do país, da construção civil, né? E o Secov, que representa as empresas imobiliárias de negociação, de intermediação, né, de administração de imóveis, ela está diretamente ligada a todo esse processo de construção, de venda, de locação, de revenda que existe hoje no mercado nacional e no mercado mundial. E o Secov tem esse papel. Eu acho que o grande papel do sindicato hoje é você trazer números ao mercado, você subsidiar as empresas que estão ligadas ao mercado, mas também subsidiar aos empresários que têm interesse em investir em Mato Grosso. Foi sempre uma grande demanda, né, por parte do empresário de saber qual que é o melhor setor, qual que é a melhor região, qual que é o preço médio de uma determinada região, que perfil que tem a região leste, a região oeste, está vendendo mais terreno, está vendendo mais casa, que tipo de produto, até que faixa de preço. Então, todas essas perguntas o empresário tem. Então, muitas vezes ele adquire um terreno com uma expectativa, com uma ideia, e muitas vezes ele faz um lançamento errado, um produto bom no lugar errado, e as vendas não eram de acordo com a expectativa, né, do investidor. E a gente sempre entendeu, desde que a gente assumiu a presidência do sindicato, que era fundamental, o papel fundamental do sindicato é você trazer números, trazer condições de auxiliar esse investimento. E é isso que a gente fez, né? Você acabou de falar da nossa pesquisa que a gente vem praticando desde 2016 em Cuiabá, e somente no ano passado nós conseguimos fazer essa parceria com Várzea Grande para a gente conseguir também extrair números do ITBI, são dados oficiais do município de Várzea Grande e de Cuiabá, e que a gente consegue ter uma macrovisão da cidade, do desenvolvimento, do perfil das regiões, dos bairros. Então, assim, é muito útil para as empresas, né, e principalmente para as empresas, para as pessoas que têm interesse em investir em Cuiabá, em Várzea Grande, saber quais são as regiões e o perfil de cada região. Então, assim, esses números que são apresentados são números impactantes, e para a gente se vangloriar um pouquinho, né, o Secov faz parte da Câmara Brasileira do Mercado Imobiliário Nacional, que se reúne em Brasília, nas dependências da CNC, né, da Confederação Nacional do Comércio, e onde nós reunimos todos os Secov do Brasil, e também umas associações muito fortes a nível nacional. E Cuiabá, o Secov Mato Grosso, é a única capital que possui esses dados retirados do ITBI. Nenhuma capital do Brasil consegue ter essas informações tão detalhadas da forma que a gente consegue apresentar dentro do cenário nacional e local. Inclusive, até parabéns por essa pesquisa. A gente estava analisando, são por regiões, né? Leste, sul, preço de metro quadrado, é bem completa a pesquisa. Sim, de vocês, a gente consegue detectar terrenos, vertical, horizontal, terreno, barracões,
Então, assim, a gente consegue, através do próprio cadastro da prefeitura, que a gente fez em conjunto, a gente conseguiu colocar umas regras, vamos dizer assim, no cadastro, que o sistema vai puxando, então ele já sabe o que é o terreno, se foi uma casa, se foi um apartamento, se foi um barracão, se é novo, se é usado. Então a gente tem uma visão macro da operação de Cuiabá muito, muito legal. Então dá para a gente, sim, fazer essas análises que você acabou de perguntar, por que Vargas Grande foi melhor que Cuiabá em 2022 e qual que foi o motivo disso, né? Sim. Então, assim, a gente entende que Cuiabá, ela reagiu mais rápido, né? Cuiabá nós temos os números desde 2015, né, 16. Agora, Várzea Grande nós temos só desde 2020. Então, a gente não consegue fazer a mesma análise de tempo, temporal, de Cuiabá. Várzea Grande pegou já o boom, a volta da retomada do crescimento. A gente não tem as informações anteriores. A gente percebe que Cuiabá, por exemplo, desde 2017, para você ter uma ideia, o número de transações em Cuiabá chegou a 2.200 em 2017. Já em 2021 foi para 4.300. Dobrou em 5 anos, em 6 anos. Cuiabá dobrou o número de vendas de imóveis dentro desse período. Então, assim, um número espetacular. Os números também, o movimento gerado no ano era de 2 bilhões, passou para 4,3 bilhões de negócios realizados, né? O preço médio do imóvel em Cuiabá era 200 mil, já foi para 400 mil. Então, assim, a gente viu o crescimento exponencial da cidade de Cuiabá e, igual você comentou, veio a pandemia. O que aconteceu, né? A pesquisa, se você olhar com calma e analisar, você vai ver o grande movimento migratório das pessoas comprando terrenos. Quase dobrou. Cuiabá tinha uma média desde 2017, 18, 19, mais ou menos 1.500 a 1.700 terrenos anos negociados, né? Ela chegou a 3.000 terrenos negociados. Isso se deve ao fato da valorização dos imóveis já prontos, então o pessoal acaba optando por comprar um terreno para edificar sua própria obra? Foi por causa da pandemia. As pessoas estarem presas dentro dos apartamentos. Sim. E não poder sair. Então você imagina quantas pessoas, a gente conheceu muitas pessoas que, crianças pequenas dentro de um apartamento, que não podiam descer do apartamento, do prédio, durante meses, ficaram presas, ilhadas dentro do apartamento. E muitas pessoas passaram a trabalhar em home office também. Então você imagina, dentro da sua casa com as crianças, pulando para cá e para lá o dia inteiro, você tem que inventar alguma coisa para, né, segurar elas. E ainda você tem que trabalhar de home office. Você imagina a pressão, porque muitas vezes você, naquele momento, você fez a opção, não, vou pegar um apartamento menor, mas bem mais localizado, porque a logística fica legal, porque eu levo os filhos para cá, aí depois, à tarde, eles têm outra atividade, minha esposa trabalha aqui, eu trabalho ali, um carro só resolve, e a gente tem uma logística e estamos perto do lazer. Então, você precisa ser com as crianças, tem a área de lazer do prédio, mas também em volta temos um shopping center, temos praça, temos jardim, fácil. Então, a pessoa opta por um produto. E aí demora pouco, você se sente preso dentro de 70, 100 metros quadrados, sem possibilidade de você sair, sem possibilidade de você descer, sem possibilidade de fazer nada. Enquanto a você tem um condomínio fechado, onde você tem uma casa, um terreno, onde as crianças podem correr, brincar, pular, ir para a rua, voltar, andar de bicicleta. Então, assim, as pessoas acharam uma saída, né? Plantar alguma coisa no seu jardim, montar uma horta, ter um jardim, para você distrair, para você desestressar, para você ter uma qualidade de vida melhor. Então a gente percebeu esse movimento migratório muito forte, né, que chegou a dobrar o número de vendas de lotes de terrenos do 19 a 20 para 21, 22. Né? Já em 22 já caiu para 2.100. Já houve mais em 20, 21 foi a explosão da corrida aos condomínios. Ou seja, apesar de Cuiabá estar verticalizando cada vez mais por conta da urbanização, né, está crescendo também os condomínios. A necessidade fez com que as pessoas corressem também para os condomínios. E optar para morar em casa, mesmo que aparentemente seja mais distante do seu trabalho, mas muitas dessas pessoas continuaram em home office, entendeu? Então, assim, eles continuaram dentro das suas casas, trabalhando, mas sim, como um escritório, montado, preparado para você fazer seu trabalho, desenvolver sua atividade, sem ser assim, atrapalhado dentro do seu ambiente residencial. Então, isso foi um movimento. A gente percebeu também isso no número de venda de imóveis horizontais, as pessoas buscando morar em casa, voltar a morar em casa, seja em condomínio fechado, seja em casa de rua. Por quê? Por causa dessa liberdade de você não ter vizinho, você entrar, sair, é só você, a sua família, ter o seu quintal, né? É um outro produto de que você verticalizar. Tem muitas pessoas que ficaram com muito medo de dividir elevador,
você morar subindo para o elevador com outras pessoas, tem um momento muito difícil. A pandemia mudou pouco muito esse comportamento. Né? Então as pessoas às vezes preferiram voltar a morar meio que sozinho, se afastar um pouco de todo mundo e ter a sua vida com um pouco de liberdade dentro do seu ambiente de moradia. Sim, a questão aí dos imóveis, a pandemia acho que foi um grande divisor de água, não só no comportamento do consumidor, né, dos compradores, mas também das construtoras. Como o senhor estava falando, as coisas mudaram nos projetos também, né? Então, hoje você vê um projeto já de prédio, não mais só pensando naquela planta de 2, 3 quartos. As construtoras estão pensando no espaço do home office, estão pensando numa área comum, e os condomínios também, né? Uhum. Então, mas a gente vive entre dois extremos, né? Vamos falar, no auge da pandemia nós atingimos aí um teto mínimo de taxa de juros, aí chegou a 2%, e agora a gente está num teto máximo aí de quase 14%, né? 13,75%. Isso impacta bastante os financiamentos, né? Uma parte da pesquisa do Secov está até mostrando aqui que 2021 para 2022 teve uma queda aí de 24,18% nos financiamentos, né? Explica um pouco aí como que essa taxa de juros pode impactar o mercado, né? Já que os números mostram isso. O que você colocou não é a taxa de juros do mercado imobiliário, é a taxa, não, as unidades financiadas. Assim, é a Selic. Isso. A Selic no governo passado, ela chegou a bater 2%. Sim. E com a Selic a 2%, o que aconteceu? Qual que foi o movimento que aconteceu no mercado econômico brasileiro, a nível macroeconômico? As pessoas que estavam acostumadas a ter uma rentabilidade do seu dinheiro parado no banco a 0,8%, 1% ao mês, com a taxa Selic a 10%, 12%, tipo assim, você está recebendo 1% sem trabalhar. O dinheiro está lá, ele produz 1% para você sem fazer nada. E a partir do momento que você teve essa redução de 1% para 0,2%, 0,1% de rentabilidade, muita gente falou, pá, não está dando nada, o dinheiro está parado. E muita gente tirou os recursos da aplicação financeira e passou a adquirir imóveis. Porque você tem a valorização do imóvel em si, e também você tem o aluguel do imóvel, a renda do aluguel do imóvel. Então, assim, você tem os dois ganhos, da renda do aluguel e a renda da valorização do imóvel. Foi a hora que deu o boom, né? Aí lá embaixo, né? Então subiu. Tirou-se dinheiro do mercado financeiro e jogou-se no mercado de produção. As pessoas começaram a produzir, começaram a investir, começaram a criar empresas, a vender produto, abrir frente de trabalho, porque o dinheiro no banco não estava rendendo absolutamente nada, parado. Então, assim, esse foi o grande impacto, né, da taxa de juros baixa. E, consequentemente, a taxa de juro bancária, que em 2017, por exemplo, vamos dar uns dados, chegava a 15%, 16%, né, na época do pós-Dilma, aquela situação do impeachment, tudo que gerou de impacto na economia brasileira, nós tínhamos 390 milhões de financiamento imobiliário. Em 2021, nós chegamos a 900 milhões de financiamento imobiliário. Só em Cuiabá. Então, imagina a nível de Brasil, que isso representou, porque a taxa de financiamento imobiliário caiu desses patamares de 12, 13, 14, 15, 18, né? Chegou até esses níveis absurdos, para 6, 5,5, 5,6, a mais baixa da história. E aí a gente vinha do mercado represado, dessa época pós-Copa do Mundo, pós-impeachment da Dilma, com aquela crise, com o país PIB negativo, inflação alta. Então, se você represou muita compra, as pessoas falavam, pera, vou esperar, porque não dá para comprar com esse preço, taxa de juros, está muito alto. Então foi esperando. Então a fila foi aumentando. E o que está acontecendo agora, do ano passado para cá, está dando uma com essas condições macroeconômicas positivas, com o governo que tinha credibilidade de um crescimento, pessoas foram às compras. As pessoas falaram, agora é o momento. Isso em 2021. Isso em 2021. Aí veio a pandemia. Em 2019 que começou o movimento e, infelizmente, em 2020 veio a pandemia. Mas mesmo assim o mercado não parou, porque a taxa continuou muito boa e o setor da construção civil não parou, estava como serviço essencial. Então as obras continuaram tocando, todo mundo continuou construindo as suas casas, o setor de supermercado, de material de construção continuou aberto normalmente, também considerado essencial. Então, assim, as lojas abertas, os trabalhadores da construção civil na rua trabalhando, mesmo com pandemia e economia, a construção civil continua em pleno ritmo de obra. E por isso que gerou essas vendas, esse volume de transações de terreno, de casa,
continua, porque as pessoas, mesmo na pandemia, foram mudando para casa, comprou uma casa, já mudou, o outro foi construir, cada um realizando o seu sonho. Então, assim, a taxa de juros agora, nesse momento, por exemplo, nós passamos de 5,75, ela está em 13,70, foi para... Até o ano passado, o governo estava subsidiando ela estava em 8,5 até 9. Sim, a taxa de financiamento imobiliário. E não estava equiparada à Selic, que está a 3,75. Então, assim, o governo entendeu... Então, é isso que eu ia até perguntar para você. O governo entendeu que... A Selic chegou no topo, mas o financiamento imobiliário não foi. Não foi, porque o governo entende que é um setor muito forte da economia brasileira. Então ele subsidia uma parte. Ele acaba meio que subsidiando esse... De que forma? Os recursos do FGTS? O próprio sistema financeiro nacional? É recurso do próprio dos bancos mesmo, porque assim, é 8% mais a correção. Sim. Então, se tiver uma inflação, é corrigido o juro de 8%. E o que acontece? Quando o setor da construção civil, ele emprega um volume gigante de mão de obra, e a maioria dessa mão de obra, ela não é qualificada. Então, atinge diretamente as classes mais baixas. Então, você imagina se você dá uma retração na construção civil. O que vai acontecer? Há uma classe baixa da população, que tem baixo estudo, baixa formação, vai ficar em casa. Inclusive, essa classe mais baixa foi impactada aí no passado, porque a gente estava analisando em paralelo uma outra pesquisa da Abra Inc. Ano passado, deu uma queda aí no Minha Casa Minha Vida, né, que era o Casa Verde e Amarela, e aumentou-se as vendas dos imóveis de médio e alto padrão. Né? Então, isso tudo diante desse cenário de inflação, taxa mais alta, as pessoas estão com aquele poder de compra mais corroído. Como é que o senhor analisa daqui para frente agora? Assim, do programa Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela, que é no governo passado, ele tem regras especiais. Ele tem taxa de juros subsidiada porque é um recurso do FGTS, um recurso do trabalhador. Então, esse recurso ele é utilizado, parte desse recurso, para fazer esses programas sociais, Minha Casa Minha Vida. Então, agora, ontem mesmo, o governo relançou um novo programa com novos valores, né, e com novos benefícios, né, porque era necessário fazer ajustes. Porque o que aconteceu nesse período, de lá para cá, nesses últimos anos? Houve um aumento do custo dos terrenos, né, e houve um aumento grande, expressivo, do aumento do material de construção, entendeu? E mão de obra também. Então, assim, como que você vai conseguir construir uma casa com custo que não fecha a conta para o empresário, entendeu? Aí, qual que é a sua tendência? Que é errado, é você fazer empreendimentos, de repente, muito distante. Isso fica muito ruim para o trabalhador. Você imagina você acordar 2 horas antes do seu horário de trabalho porque você está a 20, 30 quilômetros do seu local de trabalho. E Cuiabá está ficando assim, né? Desse jeito. Então, assim, cada vez mais. Esse é um grande erro desse projeto, entendeu? Porque ele tem que se pensar, principalmente no beneficiário de tudo isso, que é o trabalhador, entendeu? O usuário, quem que vai morar lá? Nós temos casos aí no Brasil de empreendimentos iniciais que foram construídos e simplesmente não foram, as pessoas, mesmo doando as casas, as pessoas não foram, porque era tão distante, tão ruim o transporte, que a pessoa falou, cara, eu prefiro ficar, de repente, numa favela, entendeu? Eu alugar um barraco, morar num barraco com a minha família, do que eu morar numa casa boa, mas tão distante, tão ruim, que os meus filhos não vão ter acesso à escola, a minha esposa não vai ter acesso ao trabalho, e eu demorar 2 horas para ir e voltar, para ir, 2 horas para voltar, que vida que eu vou ter? Então, assim, somando isso no dia a dia, dá um desgaste. Dá um desgaste em tudo, no relacionamento, na vida das pessoas, na qualidade de vida, na saúde. Então, esse programa tem que ter melhor pensado, aonde esses empreendimentos vão ser lançados, entendeu? Hoje subiu, né, ontem subiu os valores, né, chegou até R$350 mil, valor do imóvel, benefício até 50 mil, entendeu? Legal. Agora, é importante definir aonde que esses empreendimentos estão sendo construídos, qual a distância que o trabalhador vai ter que se deslocar para até sua casa e vice-versa, porque isso é injusto, né? Não é correto com ninguém, você afastar ele, depende de toda a sua atividade, para jogar uma pessoa no meio do nada, a 20 quilômetros de distância do centro da cidade, onde ele trabalha, onde ele produz, entendeu? Então isso fica longe do colégio das crianças. Então, assim, imagina a logística dessa família, entendeu? Que Malemar, se tiver, tem uma moto para fazer tudo, levar os filhos, para fazer compra, para ir para o trabalho, para a esposa levar. Então, assim, é um projeto muito importante para a economia brasileira, para a sociedade brasileira, mas ele tem que ser um projeto bem elaborado para que realmente ele atinja
seu objetivo, que é atender a população mais necessitada. Aí sim a taxa de juros é subsidiada para o governo federal através do recurso do FGTS. Sempre foi, em todos os momentos de crise maiores, sempre foi. Só que, por que ele parou, né? Você tocou nesse assunto agora mesmo. Porque não fechava a conta. Sim. Como que eu vou construir e eu pago para trabalhar? Entendeu? Então, assim, as empresas falam assim, para tudo, enquanto não houver um reajuste, uma atualização desses valores, desses imóveis que a gente vai construir, a gente não tem como construir, porque estou pagando para trabalhar. Então, suspende o plano e aí houve essa queda grande de lançamento no programa Minha Casa Minha Vida, porque ele ficou fora da realidade do mercado a nível de custo por causa das empresas. Tá, e esse governo atual que, né, teve uma mudança estrutural aí de governo, né? Uhum. Qual que é a sua visão e a dos empresários do setor aí, imobiliário para os próximos 4 anos? Vocês estão com expectativa positiva, negativa, mediana? Ainda estão analisando algumas coisas que vão surgir em relação ao setor imobiliário? Qual que é a expectativa? A gente percebe que o mercado está analisando, está em expectativa. Por quê? Porque a gente entende que é um boa? Não, a gente não sabe o que é, porque está ainda aguardando mais estamos aguardando informações. Porque as grandes mudanças que o governo, esse atual governo, prometeu, que são a reforma tributária, entendeu? E outras reformas importantes e impactantes, né, na economia, macroeconomia do país, porque a gente não pode esquecer o seguinte: o setor da construção civil precisa de condições macroeconômicas ideais para avançar. O que são condições macroeconômicas? Você tem que ter inflação baixa, taxa de juros baixa, você tem que ter um país com perspectiva de crescimento, entendeu? Tem que ter um país equilibrado e controle fiscal e uma expectativa de crescimento. Você vai crescer, você vai avançar, entendeu? Então, assim, a gente precisa que o governo dê os sinais para isso. E até esse momento, se eu passar os 6 meses, a gente já sabe, para essa nossa próxima semana, no começo de julho, já tem um pacote vai ser votada a reforma tributária, vai ser votada o arcabouço fiscal e outras reformas que vão impactar diretamente na carga tributária ou não das empresas. Então as empresas estão esperando agora verificar o que está acontecendo, o que vai acontecer, qual o impacto que essas medidas vão gerar nos seus custos, para depois disso, né, tomar as decisões de investimento, porque como que você vai tomar uma decisão de investimento, de repente vem uma reforma tributária, parece que o setor de serviços vai ser um dos mais penalizados, e aí vai gerar um impacto grande no aumento de custo, e aí você já lançou com preço, você não vai conseguir entregar naquele preço, você vai ter que subir. Se subir demais, o cliente não compra porque não tem dinheiro para comprar. Então, assim, a Copa do Mundo ensinou, pré-Copa e pós-Copa. Né? Nós vimos o setor imobiliário passar por uma crise enorme naquele momento por causa dessa situação. Entendeu? Então, assim, hoje as incorporadoras estão muito maduras e estão aguardando os passos que serão tomados pelo governo federal para que elas possam voltar realmente. Há perspectiva de crescimento? Sim. Que pode ser, para os próximos 4 anos, pode ser espetacular? Sim. Todas essas perspectivas existem, todos estão esperando nisso. Mas isso precisamos primeiro ver realmente o que vai acontecer, né? As perspectivas precisam se tornar realidade efetivas, né, Marco? Efetiva. Então, estamos esperando essas decisões aí. Bom, Marco, eu queria agradecer a sua presença aqui na entrevista ao MT Econômico e desejar aí que o setor se recupere, cresça, né? Porque a gente sabe a importância aí para a geração de emprego e economia local. Pode deixar suas considerações finais, por gentileza? Eu agradeço a oportunidade, porque é sempre muito importante conversar a respeito desse assunto do mercado imobiliário como um todo, porque é um setor que ele abraça toda a cadeia da construção civil, que não é só construir, aí você tem, o imóvel está pronto, você vai fazer o que? Você vai comprar os móveis, você vai comprar os utensílios, então envolve o mercado imobiliário, o mercado de eletroeletrônicos, carro, tudo, né? É um setor interligado com a economia geral do mercado brasileiro. Economia familiar, né? Entendeu? Então, assim, envolve todo mundo. Então, assim, é sempre muito bom, importante a gente estar discutindo, estar conversando, estar mostrando a importância desse setor. O governo precisa tratar ele com muito carinho, entendeu? Com condições especiais, realmente, para que a gente continue alavancando emprego, renda, trazendo benefício e moradias de qualidade para a população brasileira, né? A gente não pode esquecer que o nosso déficit é um déficit importante ainda. Sim. Então, assim, temos muito a fazer, tem muita gente precisando de habitação, então precisamos de programas sociais muito bem elaborados, bem feitos, e que realmente possam atender a demanda da população. Então, é um prazer estar discutindo esse assunto tão importante
Ok, Marco, obrigado. Eu conversei aqui com o Marco Pessos, ele que é presidente do Secov aqui de Mato Grosso, Cuiabá e Várzea Grande especificamente, são os maiores mercados aqui, importante para a economia local, importante para a geração de emprego. E você quer acompanhar mais essa entrevista, acesse o site matogrossoeconomico.com.br para mais informações. Obrigado.